valor, cujo valor da vida ele é extraordinário e único, e é o outro grupo. E esse outro grupo, eu tenho certeza que você conhece alguém que faz parte desse outro grupo. O vice-governador do Texas, Dan Patrick, de 69 anos, disse ontem à Fox News, talvez a maior empresa de comunicação dos Estados Unidos, se não é a maior, está entre as 5 maiores. Ele disse ontem que ele e outros avós norte-americanos estão dispostos a morrer para salvar a economia para os netos. O republicano defende o fim do isolamento durante a pandemia do coronavírus, mesmo que a atitude contraria as orientações das autoridades de saúde do país e do mundo. Ninguém, disse ele, me procurou e disse como idoso: você está disposto a arriscar sua sobrevivência em troca de manter a América, que toda a América ama, por seus filhos e netos? Se for essa troca, eu estou dentro. Eu acho que há muitos avós por aí neste país, como eu tenho 6 netos, que o que mais nos preocupamos e amamos são aquelas crianças. Eu quero viver de forma inteligente e ver isso, mas não quero que o país inteiro seja sacrificado. A minha mensagem é: voltemos ao trabalho, voltemos à vida. Sejamos espertos com isto. Nós, com mais de 70 anos, cuidaremos de nós mesmos, continuou Patrick durante sua participação no programa de um comentarista famoso. Não sacrifiquem o país, não façam isto. O posicionamento de Patrick vai ao encontro do que o próprio presidente Donald Trump, e aqui o presidente de 57 milhões de brasileiros, Jair Bolsonaro, tem defendido nos últimos dias. A cura não pode ser pior do que a doença, porque eles estão olhando do seguinte aspecto: nós estamos vendo a destruição do sistema econômico. Mas não se iludam, o sistema econômico já tinha chegado à exaustão. Ele já estava absolutamente pronto para a fragmentação, por causa do gigantismo. Ele cresceu de uma maneira desproporcional à riqueza real. Nós temos hoje trilhões de dólares que são apenas números na internet, papel pintado, que não tem nenhum valor intrínseco, não tem nenhum valor real. É só uma verdadeira, uma espécie assim de, é um jogo sinistro, onde pouquíssimas pessoas podem jogar, onde todos os outros milhões de pessoas, bilhões de pessoas pagam para essas pessoas jogarem, e o sistema ele entrou em falência sistêmica. Então, o coronavírus chega e vai dar assim uma espécie assim de biombo maravilhoso, vai chegar num futuro e o pessoal vai dizer: nossa, em 2020, assim como a gente fala em 2029, 1929, né? Em 2020 o coronavírus chegou e destruiu a economia dos Estados Unidos, destruiu a economia e blá, 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 blá. E vai parecer que sim, só que a gente sabia, todos nós que temos um pouquinho, minimamente, o conhecimento a respeito de como funciona o sistema, nós sabíamos que que ele chegou na exaustão, que ele estava pronto, e ainda não se falou nos tais dos derivativos, que deve ser agora, se não pintar, mas eles vão se organizar, e tudo vai voltar ao normal. Se ontem eu estava com uma expectativa assim meio nebulosa, hoje eu tenho certeza que nós vamos voltar ao normal dentro de algumas semanas. A experiência agora, ela está sendo fantástica para todos nós, né? Ontem mesmo ainda postei no nosso Facebook, nós temos 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que foram chamadas pelos seus governos para ficar em casa. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas em mais de 50 países ou territórios receberam recomendações das autoridades para que permaneçam confinadas em suas casas para combater a propagação do Covid-19. 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Esse é o maior treinamento que a humanidade pode ter passado e está dando certo.
Nós estamos diante de uma espécie de laboratório onde nós estamos sendo treinados. E está dando certo. Alguém vai dizer, pronto, a Beatriz pirou na batatinha. Provavelmente sim. Mas isso não tem muito a ver com quase nada do que tem a ver com a nossa realidade, porque nós somos pessoas que adoramos a vida. E nós estávamos também cansados. Eu acho que todo mundo estava meio cansado do frenesi. Um frenesi sem fim, que talvez a gente nem conseguisse saber exatamente qual era, o que nós estávamos fazendo. Então está tudo assim, e essa parada obrigatória, 15 semanas, 20 semanas, 30 semanas, não sei quantas semanas nós vamos parar, certamente ela vai trazer alguma coisa dentro da cabeça das pessoas, vai acontecer ou está acontecendo. Enquanto isso, nós temos que lutar e batalhar em função das loucuras todas que o mercado está fazendo, quando ele quer se proteger e não ter nenhum compromisso com a humanidade, com o ser humano, com a vida do ser humano. Nós estamos sabendo informações que são assustadoras. Quer dizer, existem dezenas de funcionários que atuam na rede de saúde que estão atuando sem máscara, que estão atuando sem luvas. O Bolsonaro vai mandar respiradores vai mandar, tem um avião nosso que vai sair com respiradores para a Itália, quando a gente sabe que nós temos dezenas de municípios onde não existe sequer um respirador. Agora eu recebo aqui a informação, né, que é vergonhoso. Hoje está chovendo denúncias de médicos do Rio de Janeiro dizendo que as mortes estão sendo mascaradas como insuficiência respiratória e não Covid-19. Ordens de cima. Só lá na cidade de Belo Horizonte, uma funerária apenas recebeu mais de 70 corpos, sendo que desses 70 corpos, provavelmente uma quantidade de uns 39, 40 pessoas que morreram de insuficiência respiratória. E já há suspeita de que são pessoas que morreram pelo coronavírus. Isso que eu estou falando está acontecendo no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia, ao menos 40 casos suspeitos foram subnotificados na comunidade. 4 pacientes em estado grave tiveram seus nomes retirados do sistema. Médicos de uma UPA revelam orientação para registrar casos suspeitos como síndrome gripal. Profissionais da UPA tiveram de comprar máscaras do próprio bolso. E a vida é um inferno lá na Cidade de Deus. Alguém contando isso, Flávio Fontana, que mora lá na Itália, me postou aqui para meu conhecimento, e eu até pedi para ele me dar o link, né, do Facebook ou de qualquer coisa que ele tenha tirado a notícia para a gente passar adiante. Porque isso provavelmente deve estar acontecendo também nos hospitais, nas UPAs aqui de Porto Alegre. E especialmente nos hospitais, nas UPAs, se houver, lá no interior do nosso estado. Então, o que nos resta nesse momento é a gente batalhar, brigar, xingar, expandir o conhecimento, denunciar a ausência de decisões daqueles que estão na direção nesse momento que nós estamos vivendo. Mas é o fulano, eu não gosto dele. Não sei, mas é ele que está na direção, né? Então é muito bom que a gente tenha assim uma linha de raciocínio, mas eu tenho hoje absoluta convicção de que aqui no Brasil não vai pegar com aquela força que a gente estava imaginando, né? Nós não teremos aqueles números extraordinários de 2 milhões de mortes, ou 2 milhões e 200 mil mortes, ou 1 milhão e 200 mil, porque quando tu fala 70 pessoas, 700 pessoas, 1 milhão e 800 pessoas, 5 milhões e 800 pessoas, não tem diferença nenhuma. São pessoas que estão morrendo e que não deveriam morrer disso. Por quê? Porque nós temos uma sociedade desenvolvida, porque, obviamente, as pessoas lá do alto do conhecimento, elas sabem do que elas estão falando, sabe? Elas têm certeza, elas sabem o que está acontecendo. E nós estamos diante de um grande treinamento, absurdo treinamento,
para deixar bem claro que nós podemos ser levados para o lado que eles bem entendem. Para o lado que eles quiserem, nós podemos ser levados. Só que essa é a história da nossa civilização, que ela está seguindo um caminho onde daqui a pouco nós vamos ter um sistema de saúde internacional, nós vamos ter tudo internacional, até termos um governo mundial, que pode levar mais 5 anos, 50 anos, não sei, mas é o caminho natural, desde o momento em que os homens começaram a se organizar em grupos. O caminho natural é um governo único. Se vai ser para o bem da humanidade ou não, eu sinceramente não sei. Mas é um caminho, tipo assim, é uma lógica. Desde o tempo que se juntaram em pequenos grupos, nas savanas, nas estepes, nas montanhas, os homens começaram essa jornada na Terra. E nós vamos chegar a uma federação única. E eles estão fazendo treinamento para isso. E eles... É uma coisa tão subjetiva, né? Tão assim, mas é bem isso aí. É uma força estranha que domina esse planeta e que daí passa por N perspectivas, né? Teorias da conspiração, o sistema que é um sistema escravagista, um sistema... Tudo passa, mas a tendência, pelo menos nessa visão minha, provavelmente muito tosca, é que nós estamos num caminho que começou lá atrás, nos grupos, há milhões de anos, até chegar a um governo único, que eu espero não seja nazista nem fascista. Mas a tendência é essa. Quem é que está hoje, nesse momento, protagonizando todas as possibilidades de fazer alguma coisa diante desse coronavírus, em termos mundiais? Qual é a tendência econômica, a tendência ideológica que está conseguindo fazer alguma coisa, que tem preparo, que tem estrutura, que tem uma visão sofisticada para atender essa situação em termos macro, né? Porque atender um país como a Itália, atender um país como o Brasil, atender um país como os Estados Unidos, por incrível que possa parecer, sem que a gente ainda possa fazer mesmo assim uma leitura mais... Isso vai ser feita pelos antropólogos, pelos sociólogos, pelos cientistas sociais. Isso vai ser feito no futuro. A gente vai ter essa coisa bem determinada, mas lá no futuro. Quem está hoje na linha de frente, protagonizando tudo, são os países de tendência de esquerda. É a Rússia, é a China e é Cuba. Por incrível que possa parecer, há uma tendência comunista no mundo. Não, Beatriz está fazendo uma leitura equivocada. Provavelmente sim. Mas agora, neste momento, ninguém vai me desmentir, porque quem está protagonizando, mandando pessoas, mandando auxílio, mandando produtos, mandando especialistas para os países que estão em situação de grande crise, são os comunistas. Mas eu estou absolutamente convencida que serão algumas semanas e nós vamos todos voltar ao normal. Quer dizer, talvez alguns de nós, ou eu mesma, não voltemos ao normal, porque, né, a gente pode adquirir encontrar com o coronavírus na esquina e tu já tem uma doença pregressa, o teu organismo não está realmente em condições de enfrentar esse vírus e você vem a óbito, né? Então a gente não sabe, mas a maioria das pessoas, 80% das pessoas, ou 90% das pessoas, vão voltar, talvez não à nossa rotina alucinada, escarafobética que a gente tinha até antes de ontem, mas nós vamos voltar, talvez sob uma outra égide econômica, talvez com mudanças de perspectiva, que eu não acredito muito, porque o sistema ele está incrustado, né? Não existe pessoa hoje que não esteja dentro do sistema, ou seja, através de um cartão de assistência social, ou através do imposto de renda, ou através do banco. Nós todos estamos já dentro do sistema, né? E por aí vai, né? E a gente vai indo, não tenha dúvida nenhuma. Coronavírus, decreto recomenda
restrição de circulação para pessoas acima de 60 anos em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul também, aqui em Porto Alegre também. Se